A paz, irmãos. Deus seja louvado, amém? Vamos fazer uma oração. Vocês já podem se assentar. Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Como é bom estar na tua presença, na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor. Oh Deus, eu agradeço pela vida de cada um, pela oferta, Senhor, de estar hoje aqui na Tua presença, Senhor. Ofertando as horas, ofertando louvores, ofertando os corações, Pai. Nós te exaltamos, nós te louvamos. Espírito Santo, fala conosco. Sem a Tua presença, Espírito Santo, não há santificação. Não há limpeza. Sem a Tua presença não há edificação, Espírito Santo. Nós te agradecemos pela Tua presença hoje aqui. A Tua presença nos traz paz, né? A Tua palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que nós desejamos, Espírito Santo. A Tua alegria, a Tua paz, a Tua justiça. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Obrigada. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Marcos. É uma passagem, né? Bem emblemática, porque toda vez que eu ouço essa passagem, assim, sou cristã, né? Faz muito tempo que eu ouço falar nessa passagem de Marcos 5, 25. Amém? Mas ela sempre fala comigo de uma maneira diferente, né? Assim a palavra de Deus, ela se renova, ela sempre está em constante edificação. A palavra de Deus, ela nos edifica. Então, sempre nós lemos uma passagem e a gente lê ela novamente, ela sempre tem algo. Pode se levantar, quem quiser. Pode se levantar, irmãos? Vamos lá. Marcos 5, 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém? Eu fiz alguns esboços aqui, só um instantinho. Obrigada, irmã. Podemos ver que essa mulher, né? Pode se assentar? Pode se assentar? Obrigada. Podemos ver que essa mulher, aqui ela possuía uma enfermidade. Então, a gente vai fazer uns parâmetros aqui. Enfermidade, já fazia algum tempo, gastou o seu dinheiro, não tinha esperança e só piorava. Bom, a enfermidade física, que pode ser, né, física, hoje, né, hoje no nosso tempo, ou pode ser emocional. Quando nós chegamos a ter Jesus, né, dificilmente alguém chega já, né, ou nunca, né, porque senão não precisaria de Jesus, como o Beto mesmo falou, se nós temos um coração tão bom assim, para que nós precisamos de Jesus, não é verdade? Então, quando nós chegamos com, digamos assim, com doenças emocionais, com algumas... alguns machucados, algumas feridas, algumas doenças até muitas vezes cancerígenas, já no estado que a pessoa já não tem mais esperança. Então, aqui a gente vai falar dessa mulher, a enfermidade dela. Vamos começar pela enfermidade dela. Era uma enfermidade que causava, com certeza, a anemia.
Porque assim, eu conheci uma pessoa muito próxima a mim, há uns 10 anos atrás, ela sofria também de fluxo de sangue. E eu sempre vi ela, na época que ela tinha, não era constante como dessa mulher, mas na época que ela tinha, ela ficava muito amarela, assim, ficava meio pálida e ficava deitada, só deitada. Até para se alimentar, assim, não tinha muita vontade, né, de se alimentar. Então, era mais ou menos os sintomas dessa mulher. Com certeza, essa mulher estava fraca, né? Estava frágil e já fazia algum tempo. Ou seja, já com uma questão assim, acostumando, né? Digamos assim, né? Talvez ela estivesse acostumando com aquela doença, 12 anos, todos os dias, aquele fluxo, a rotina era sempre a mesma, então ela poderia estar até acostumada com aquela situação que ela se encontrava. Trazendo ela a questão financeira, gastando tudo o que tinha, ou seja, pegando o lado financeiro dela, né? Com certeza ela estava financeiramente, né? Possivelmente só sobrevivendo, né, no caso. Aqui sem esperança, que é lógico que depois dela ter ido em vários médicos, né, e só piorar, é natural o ser humano ele desenvolver essa falta de esperança, né? Então vamos colocar isso para o nosso mundo hoje real e emocional, né? Quando chegamos até Jesus, nós estamos também como essa mulher, cansados. Muitas vezes, no caso dela, doente mesmo, com algumas hemorragias, com alguns fluxos em nossas áreas emocionais e sem esperança. Muitas vezes chegamos até Jesus como ela, né? Nós vemos a esperança em Jesus. Vamos lá, eu já gastei o dinheiro, já fui nos médicos, já tentei resolver de várias maneiras, da minha maneira, e o irmão me chamou para mim ir na igreja. Então, o vizinho me chamou para ir para a igreja, um irmão falou que Jesus curava, salvava, eu não tenho mais nada a perder, vamos lá, vamos conhecer Jesus. E nós chegamos assim, na igreja, né? Chegamos assim diante de Deus, com fluxo de sangue, sem esperança, já gastamos, é lógico que já gastamos todas as possibilidades. Muitas pessoas faz até mais recursos, né? Tem pessoas que vai para bebida, tem pessoas que vai para o cigarro, tem pessoas que vai para sair à noite, amigos. Ela foi no médico, né? Aos médicos, né? Procurar ajuda. E por último, né? Jesus. E é assim que nós fazemos tantas tentativas de resolver essa enfermidade espiritual, emocional. Então, e aí quando eu cheguei até Jesus, eu me parecia muito com essa mulher, né? Cheguei já, tentei todas as possibilidades, assim, só algumas, assim, que os vícios, essas coisas, não, mas assim... a negação, né, de tentar resolver, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, de tentar fazer de conta que está tudo bem, né, não, está tudo bem, não tem nada demais, eu não vou na igreja, eu não procuro a Deus, mas tudo bem, não tem problema, né, eu não preciso, né, preciso de ir na igreja para crer em Deus. E aí o estado de negação também, né? E aí, de repente, essa mulher ouviu falar que tinha Jesus, que poderia resolver o problema que ninguém até então ia resolver. E ela, com toda a fraqueza dela, com toda a anemia dela, 12 anos, gente, eu imagino como aquela mulher estava fraca. Eu imagino como ela estava debilitada. Mas ela resolveu levantar e ir. E assim também é como nós também. Nós viemos até Jesus assim, debilitados, emocionalmente abalados, com problemas emocionais, doentes, né? E nós chegamos e nos deparamos com aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, né?
Glória a Deus. E eu fico imaginando essa mulher quando ela foi curada, né? E eu fico imaginando ela pegando, tentando, porque assim, ela teve medo pelo fato assim, que ela não poderia, ela era tão... Naquela época, foi instituído que a mulher, quando ela estava com fluxo de sangue, ela era uma mulher que não poderia ser tocada por ninguém, porque a pessoa ficaria imunda como ela. E ela teve, e um dos medos, a gente fica pensando em toda aquela, uma que ela estava debilitada, né? Nós pensamos também naquela multidão, mas até de tocar no próprio Jesus. Porque ela imaginou que o quê? Que ela poderia fazer Jesus impuro também. Por isso que ela teve medo. Ela falou assim, se eu tocar nele... Por isso que eu fico pensando, por que ela queria somente tocar em Jesus e Jesus não vê ela? Simplesmente ela poderia chamar Jesus como aquele cego lá, né? Jesus, chamar a atenção. Mas porque ela tinha medo de Jesus não... sentir que ela tivesse o fluxo e não querer tocar nela pelo fato de ficar, né, de não estar purificada, né, dela estar naqueles dias. Então, é engraçado isso, porque eu fiquei imaginando por que ela simplesmente não foi lá e falou, Jesus me cura, porque ela estava impura. E às vezes chegamos aqui, Jesus... como aquela mulher, de uma maneira assim, quietinho, né, na cadeira, só querendo, né, ir lá tocar em Jesus, Jesus me cura, vou embora. E às vezes nós fazemos isso, nós queremos a cura. E não entendemos a necessidade de chegar até Jesus. E aí Jesus sabia quem ela era, aquela mulher. Gente, Jesus sabia. Mas ele perguntou, né? Quem me tocou? Ele queria ver se essa mulher era capaz de vencer o medo e ir para o centro, onde ele estava chamando ela. Glória a Deus, aleluias. E muitas vezes nós chegamos na igreja, nós queremos ficar sentadinha no cantinho. Eu não quero ter problemas, eu quero chegar na igreja, sentar lá no cantinho. Jesus vai fazer um milagre, eu vou sair. Eu também pensava assim, viu? Eu falei, eu vou sentar, Jesus vai me curar, eu não quero discipulado. Eu só quero ser curada. Eu não quero também ter discípulo. Não quero trabalho, não quero nada. Pensei assim, vou sentar lá, Jesus vai me curar, eu vou servir Jesus, mas quero ficar lá sentadinha. E aí, é a mesma coisa, eu vejo essa mulher espiritualmente como eu, né? E Jesus fala assim, naquela multidão, você imagina aquele monte de gente. A mulher já estava com medo de ser descoberta que ela tinha um fluxo de sangue, porque ela poderia ser linchada ali, porque se alguém descobrisse que ela estava com fluxo de sangue, o pessoal poderia linchar ela pelo fato de quê? Porque quem ela estava encostando, todo mundo estava impuro. E aí, Jesus falou assim, não, quem me tocou? Eu quero saber. E aí, essa mulher ouviu, né? Segunda vez, né? Agora 30 lá, vamos lá. 5:30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor. Ainda perguntas quem tocou em mim? E aí, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Olha só, gente, ela estava com medo. E às vezes nós chegamos assim. Nós chegamos na igreja sentadinhos, a gente não quer chamar atenção, a gente quer sentar lá no cantinho, queremos ficar bem confortáveis, ser curados e ficar bem confortáveis, bem que nem aquela mulher, foi curada, já saía de fininho, opa, vou embora, já fui curado, glória a Deus. E não é assim que funciona o reino espiritual, não é assim.
Você tem que ir para o centro. Jesus te chamou, você tem que ir. Você tem que fazer. Você tem que se mostrar diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me curou. Então ela tinha aquele medo do próprio receio de Jesus, pelo fato dela estar impura. Glória a Deus, mas o Senhor purificou ela, amém? Quando chegamos diante de Deus, o Senhor vai nos purificar, o Senhor vai nos limpar. A gente não precisa ter medo de chegar diante de Deus. Quando o Senhor chamar, você vai. Você abre mão de todos os seus medos, seus receios, suas bagagens emocionais, seus traumas, e você chega diante de Deus. Amém? E ali aquela mulher com medo, e ela recebeu ao contrário. Talvez ela fosse pensar assim: Ele vai brigar comigo, porque eu toquei nele e eu estava impura, mas não. Jesus fez ao contrário. E é assim que é no reino espiritual. Quando nós temos fé, quando nós nos chegamos até a Deus, quando nós vencemos todas as barreiras mentais nossas, dizendo, você não vai, física, fraqueza espiritual, quando nós vencemos, né? Nós às vezes temos anemia espiritual como aquela mulher, nós estamos fracos, mas quando nós levantamos e vencemos a barreira emocional, a barreira espiritual, nós vamos diante de Deus, porque sabemos ser um milagre. Deus não vai nos lançar fora de maneira alguma. Ele simplesmente vai fazer o contrário. Ele vai falar assim, 34, desculpa. Então ele disse: filha, a sua fé curou. Amém, aleluias. Ele chamou aquela mulher de filha, gente. Ele chamou aquela mulher de filha. Ele queria que aquela mulher fosse pro centro, não fosse curada e fosse embora. Jesus, tudo bem, Jesus poderia falar, ela me tocou e foi curada, e isso que importa. Não, Jesus queria que ela soubesse, que ela chegar diante de Deus, e ela ter aquela fé, e ela superar todos os medos, superar todas as suas coisas emocionais. O tempo que ela ficou, gente, 12 anos. Você acha que aquela mulher não sofreu? Você acha que aquela mulher não estava se sentindo tão inferiorizada, humilhada, sem esperança? 12 anos sem tocar em ninguém, 12 anos isolada, 12 anos sem... Gente, é assim espiritualmente em nossas vidas. Nós ficamos tanto tempo criando dentro de nós rejeições, criando dentro de nós traumas, e Deus não quer que nós continuemos assim. Ele quer nos chamar e desenvolver essa fé. Amém? E aqui, vou finalizar para vocês. As nossas orações, né? A nossa vida com Deus. E depois que nós chamamos, Deus coloca-nos no centro e fala para nós: olha, você tem fé, glória a Deus que você chegou aqui na igreja, mesmo com todos os problemas que você teve em casa, mesmo com todos os problemas que você teve na sua infância, mesmo com todos os problemas que você teve com seu esposo, com seus filhos, mesmo que você sofreu abusos, ou que você sofreu danos materiais, espirituais, você está aqui. E aí Deus fala: filha, a tua fé te curou. Filho, a tua fé te curou. Deus quer nos colocar nessa posição, irmãos. E quando negligenciamos o reino de Deus e não colocamos as coisas diante de Deus, o mundo espiritual é algo tremendo, porque representa essa mulher. Não é porque vontade, talvez ela tivesse tão desanimada que ela não falou assim: nossa, eu já tentei tantos médicos, já fiz tantas tentativas. Ela tivesse tão anêmica,
ela tivesse tão debilitada, mas ela pegou um pouco de energia dela para se voltar diante de Deus. E assim é o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que o mundo espiritual, diz que o reino de Deus é tomado à força, amém? Você não precisa sentir uma necessidade absurda, um negócio, um fogo. Você precisa sentir a necessidade que você precisa de Deus. Você não precisa ter vontade de orar para você orar. A sua carne vai exigir de você que você fique. Você acha que a mente daquela mulher não ficou falando para ela, não vai não. Você acha que o diabo estava dormindo quando aquela mulher se levantou? E ele não vai te curar não. Ele não vai te curar não, fica aí. Você está cansada. Você está anêmica. Você vai sair. Olha, você vai correr o risco de ser morta por aqueles homens todos. Olha aquela multidão, tem milhares de pessoas lá. Olha, aquele homem, você acha que vai te curar? Você vai tocar nele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te repudiar, porque você tocou nele, você vai tornar ele impuro. E aí? Você tem certeza? Você está cansada, você está debilitada, você vai correr risco de ser morta. E ele não vai te curar. E assim no mundo espiritual. Nós lutamos diariamente contra a nossa mente no mundo espiritual. Muitas vezes dentro da própria igreja, eu não estou falando isso de quem está fora, estou falando disso que está dentro da igreja. Eu estou falando isso por experiência própria, né? De alguém que voltou para Jesus já faz mais ou menos 4 anos. Muitas vezes nós achamos que o mundo espiritual é simplesmente o primeiro amor vem, nós vemos na igreja, glória a Deus, eu vou na igreja, nossa, Senhor me curou, me salvou, e vai chegando as anemias espirituais, os fluxos espirituais, e você vai deixando, e você vai adoecendo aos poucos, e você vai deixando as palavras entrar no seu coração, e você vai deixando seu emocional falar mais alto, e você vai deixando a sua fé sendo abalada, e aí chega um momento que você já está doente, você já está anêmico espiritualmente, e aí o diabo faz que nem possivelmente fez com aquela mulher. Não vai adiantar você ir para a igreja não, você vê, aquele irmão lá nem gosta de você. Você vê, nossa, aquela correção lá, nossa, ela não precisava ter corrigido você desse jeito. Sabe o que é? Se eu for, olha, aquele irmão lá, você viu o jeito que ele falou com você? Ele nem te cumprimentou. E você vai tratando as coisas dessa maneira, e dentro de você você vai ficando doente, debilitado, e chega um momento que você já não tem mais força para vir para a igreja, buscar a presença do Senhor, aquele que pode curar. E aí, você é bombardeado mentalmente. E daqui a pouco você já está fora. Você já está saindo da presença de Deus. Mas hoje o Senhor vem aqui e pede para você vir para o centro. Vir para o centro da vontade dEle. Ele chama, filha, a tua fé te curou. Ele te chama, filha, vem para o centro. E eu louvo a Deus por isso, porque em muitas vezes, né, eu me sentia assim. Eu ainda estava, no começo eu ainda estava sendo tratada, e o tratamento é meio doloroso, né? E às vezes nós nos sentimos enfermos espiritualmente, debilitados, né? Sem força para caminhar com Deus. Mas o Senhor é um Deus que cura, amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que enfrentar a nossa mente. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Aquela mulher teve medo. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar Jesus. Por que Jesus? Por que nós temos medo de enfrentar Jesus? Porque muitas vezes nós vamos ter que falar e mostrar nossas enfermidades. Nós vamos ter que mostrar quem nós somos. Nós temos que mostrar o que realmente sentimos. E isso é difícil, irmão. Isso é difícil porque
nós temos um orgulho dentro de nós. Nós muitas vezes queremos estar certos, nós queremos andar da nossa maneira, nós queremos, né, andar do nosso jeito. E no mundo espiritual, o diabo luta 24 horas na nossa mente para dizer o quão estamos certos, o como somos sábios, o como nossas palavras são maravilhosas. E aí nós não levantamos como aquela mulher da cama. Nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós estamos na nossa zona de conforto espiritual, mental. Olha, sabe o que é? Aquela pessoa realmente, ela me machucou. Então, eu não estou errada não, eu estou chateada. Eu vou continuar chateada com ela. Sabe o que é, irmão? É que eu não gosto da maneira com que procede certas coisas. Então eu vou continuar pensando dessa maneira, porque é dessa maneira que eu estou correta, eu estou certa, eu estou com a razão. E o diabo luta 24 horas para tentar mostrar o quão estamos certos, né? E aí nós vamos adoecendo, nós vamos entrando numa enfermidade. E eu falo para você, tem que levantar, mesmo com o coração doendo. Tem que levantar, mesmo com fraquezas emocionais, físicas. Temos que nos levantar, mesmo que o diabo fala que não, que Jesus não vai nos perdoar. Muitas vezes, eu escutei tanto isso. Eu tentava, né, seguir, né, a palavra, e muitas vezes eu falhava. E aí o diabo falava assim para mim, tá vendo? Você acha que você vai conseguir? É muito difícil. Ele falava para mim. Tá vendo? Você falhou hoje, você falhou ontem. E aí? Você não vai conseguir vencer. Você não vai vencer suas emoções. E aí, o Senhor me deu força. Eu falei, Senhor, eu não posso sozinha, mas o Senhor pode comigo. E o Senhor me deu força, amém? E falou para eu vir para o centro. Para eu ir para o centro da vontade dele, para eu deixar todas as minhas convicções, para eu não acreditar no que o diabo, meus medos, quando eu vejo aquela mulher teve medo, muitas vezes eu tinha medo, eu fazia algo que machucava o coração de Deus, e ao invés de eu chegar diante de Deus e resolver logo o problema, falar, Deus, eu errei, eu tinha medo, eu não ia, eu falava, não, o Senhor não vai me perdoar, o Senhor não vai me perdoar, porque mais uma vez eu falhei. E aí depois que eu aprendi, irmãos, que o Senhor sempre vai nos chamar para se posicionar, como chamou aquela mulher. O Senhor sempre vai, mesmo que você faça algo certo, o Senhor vai te chamar e vai falar, alguém me tocou, e vai te chamar. Mesmo que você fez algo de errado, o Senhor quer que você se apresente diante dele. Se você fez algo correto, o Senhor vai querer que você se apresente para adorar, para glorificar. Se você fez algo de errado, o Senhor quer que você se apresente para você falar qual foi o seu erro, quais as suas limitações. Glória a Deus. Isso muda tudo, isso muda tudo. E aí as pessoas perguntam para mim, né? Esses dias eu mandei um testemunho para as meninas do grupo. E tinha algumas que não falavam, né, sobre a vida delas, né? E aí eu mandei o testemunho e aí elas falaram assim, e eu falei de tudo essas, das minhas fraquezas, de como eu me posicionava quando o Senhor me pedia para me obedecer e eu não queria, quando o Senhor me mandava eu entregar, eu não queria, e comecei a falar com elas e elas me mandavam, Keila, a minha história é igual à sua. Aí eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. A minha história é igual à sua. É verdade. Eu tenho essa luta na minha mente. Eu tenho essa luta no meu coração. Então eu falo, gente, é com todo mundo. Essa questão emocional não é só com um e outros. Essa luta espiritual não é só você, não é só eu, é todos. Todos. Glória a Deus. Então o Senhor nunca vai nos deixar receber um milagre
e ele vai deixar você lá no cantinho e vai deixar você ir embora. Não, ele vai te chamar. Ele vai te colocar no centro. Ele vai falar: filha, olha, a tua fé te curou. Se for algo de errado que você fez, filha, não é assim. Não é assim. Você tem que fazer desse jeito. Enquanto você estiver fazendo do seu jeito, você vai estar andando em círculo. Eu não estou falando isso, filha, porque eu quero que você se sente oprimida, porque você se sente, nossa, não, estou falando isso porque você cresça, para que você evolua na presença de Deus. E aí quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu tenho que manifestar diante de Deus, que eu tenho que entregar tudo, aí tudo mudou. Aí o diabo já não pôde mais me encher de medo. Quando aquela mulher se colocou diante de Deus e Deus falou: tua fé te curou, ela já não tinha mais medo. Ela saiu do lugar de medo e ela fez assim, e conheceu a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? E aí, por isso que eu falo, essa mulher parece muito conosco. Essa mulher parece muito conosco. E toda vez que eu vejo ela, eu vejo uma fé sobrenatural? Não. Talvez não. Talvez Deus levou em conta tudo que ela fez. Talvez a fé dela fosse pequena, né? Começou pequena quando ela saiu de casa. Começou pequena quando ela saiu de casa, quando ela começou a levantar da cama. E conforme ela ia andando, a fé dela ia aumentando. E aí chegou um ponto que ela falou assim: se eu somente tocar, eu serei curada. Amém? E assim somos nós. A partir do momento que saímos da nossa casa, a nossa fé às vezes está abalada. Às vezes teve uma briga terrível em casa. Às vezes foi uma ligação que te fizeram, a sua fé estava abalada. Mas aí conforme você foi andando para a igreja, aí conforme foi aparecendo o primeiro louvor, o segundo louvor, amém? Aí chegou a palavra, chegou a oração, aí no final do culto a sua fé era como daquela mulher, amém? E aí o Senhor chamou para a gente ficar no centro, para a gente vir se posicionar. O Senhor não quer você sentadinho assim, esperando só um milagre. O Senhor quer fazer algo mais. Você consegue esconder uma cidade atrás de um monte? Não, né? É assim os filhos do Senhor. Quando resplandece a luz sobre as nossas vidas, quando o Senhor faz um milagre tão maravilhoso, o Senhor quer que todos vejam, que todos glorifiquem, que todos vejam o que Deus fez. Aquela multidão pode ver aquele milagre. Aquela multidão pode ver que Deus, alguém me tocou. Deus sabia, alguém me tocou. Amém? Como eu posso agradecer, Senhor? Tem tantas mulheres aqui do fluxo de sangue, né? Glória a Deus, pode se levantar, irmãos. Vamos fazer uma oração. O Senhor é surpreendente, não é verdade? Simplesmente aquela mulher poderia sair dali e ser curada, mas o Senhor queria saber quem tocou ele. E hoje o Senhor pergunta para nós: quem me tocou? Quem me tocou? Quem veio até aqui, saiu da sua casa com tantos problemas, com tantas atribulações e veio até aqui me adorar, me louvar e ouvir a minha palavra? O Senhor quer saber quem foi. Amém? E aí nós vamos para o centro. Nós saímos da nossa zona de conforto. Nós saímos da nossa casa. E o Senhor também saiu lá do reino dele. Ele saiu do reino dele, da glória dele, para nos salvar, amém? Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está